Sombrio, melancólico, grotesco e completamente surreal. Assim é Where the Devil Roams, uma verdadeira obra de arte cinematográfica que teria facilmente entrado na minha lista de melhores filmes de terror de 2023 se eu tivesse assistido antes. Para saber um pouquinho mais sobre esse longa, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. O cinema de horror independente tá cheio de pérolas escondidas por aí. Filmes excelentes que, infelizmente, acabam passando longe do radar do grande público e até mesmo dos críticos. É claro que, por se tratarem de filmes de nicho, com um orçamento geralmente mais baixo e sem tanta divulgação, isso não chega a ser uma surpresa, é algo que simplesmente acontece. A parte ruim é que alguns filmes excelentes acabam não recebendo toda a atenção que merecem, como é o caso de Where the Devil Roams, filme tema do vídeo de hoje. E antes da gente começar a falar desse filme, já considere aí se inscrever aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror pra fã de terror. Aqui eu tô sempre falando dos novos lançamentos, fazendo reviews de filmes e franquias clássicos e, claro, sempre dando muita, mas muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um bom terror. Dito isso, sem mais delongas, bora falar de Where the Devil Roams. Na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, em torno ali dos anos de 1930, um decadente circo itinerante se torna lar para diversas figuras excêntricas e bizarras. No meio dessa galera, encontramos uma família muito peculiar formada pelos protagonistas do filme. A filha se chama Eve, ela é muda e só consegue produzir algum som caso esteja cantando. Os pais, a Maggie e o Seven, têm um passado sombrio sobre o qual a gente vai descobrindo mais e mais ao longo do filme. Cheios de traumas e problemas, os nossos personagens principais viajam por aí, deixando pelo caminho um rastro de sangue e corpos mutilados. Até o momento em que a jovem Eve se apodera de um artefato amaldiçoado com poderes sobrenaturais, algo que mudará para sempre o destino dela e da sua família. Escrito, dirigido e atuado pela família Addams, literalmente eles são uma família e o sobrenome deles é Addams, Where the Devil Roams é um filme recheado de méritos que se sai incrivelmente bem em quase tudo que se propõe a fazer. E ele faz isso jogando o espectador em uma montanha-russa de sensações ao longo de uma narrativa densa e completamente surreal. O filme começa com um longo prólogo em preto e branco, durante o qual um homem sem pernas declama um macabro poema para uma plateia distinta. Após esse início, quando o filme efetivamente começa, já de cara podemos reconhecer um dos maiores méritos desse longa, que é a sua parte estética. A fotografia é simplesmente belíssima, é um negócio sombrio, carregado de contraste e banhado numa paleta de cores escura e fria. Seja nas cenas ao ar livre, tomadas por um branco invernal, seja nas cenas noturnas, iluminada pela luz bruxuleante de velas e lampiões, o filme é um espetáculo visual do início ao fim. É a partir de toda essa estética que o filme consegue transmitir um clima bem pesado, carregado de melancolia e morbidez. E nesse ponto aqui já é interessante deixar um aviso de gatilho. Esse aqui definitivamente não é um filme que tu vai querer ver caso você aí esteja deprimido ou deprimida, seja pelo motivo que for. Nesse caso, vai assistir alguma outra coisa, porque esse filme aqui, ele é tudo menos alto astral e pode acabar te deixando ainda pior. Para ajudar em toda essa composição, temos aquela estética do Cirque du Freak, ou o Circo dos Horrores, que aqui é apresentado de uma forma completamente tétrica e decadente. O pano de fundo histórico da Grande Depressão dos anos de 1930 nos Estados Unidos se impõe de maneira brutal sobre os personagens, que se veem completamente desamparados diante da possibilidade de perder o pouco que têm. Visivelmente problemáticos e desajustados, esses personagens compõem um cenário em que paira a desesperança, mas no qual também podemos identificar algum senso de acolhimento e companheirismo entre eles. Claro que não sempre e não entre todos os personagens, mas é algo que está ali sendo explorado nas entrelinhas do filme. E é justamente nisso que reside, na minha humilde opinião, um dos maiores méritos desse longa, que é essa capacidade que ele tem de trabalhar sentimentos contrastantes no espectador. Afinal de contas, se de um lado temos toda a questão da melancolia e da tristeza, do outro temos a beleza do amor incondicional entre pai, mãe e filha que compõem esse núcleo central de personagens. E se por um lado os protagonistas se mostram monstros sem escrúpulos para com aqueles que julgam ser malfeitores, entre eles reina o mais absoluto sentimento de carinho e afeto. Algo que dentro do que o filme é e de como ele se apresenta, acaba soando estranhamente poético e inspirador, e que estranhamente é uma coisa que funciona maravilhosamente bem
bem dentro da proposta desse filme. Mas tá, Lucas, e terror? Onde é que tá no meio dessa história toda? Pois bem, por trás de tudo isso que eu mencionei até agora, o filme é, essencialmente, um road trip movie recheado de assassinatos, desmembramentos, derramamento de sangue, mutilações e profanação de cadáveres. E nesse sentido até pode lembrar um pouco a vibe de Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie, embora no geral seja um filme completamente diferente. E nesses momentos em que o filme incorpora uma violência mais gráfica, encontramos algumas cenas de revirar o estômago. A forma como tudo isso é retratado, embebido nessa estética mórbida e nesse sentimento ambivalente que temos pelos personagens, torna a nossa relação com o filme ainda mais visceral. E é nesse ponto que o filme consegue estabelecer um clima de horror constante que nos acompanha do início ao fim do longa. Em outras palavras, me parece que nesse filme o terror está presente em quase tudo, quase o tempo todo. Ora de forma mais sutil, ora de forma mais explícita, mas o negócio está sempre ali. Me permitindo uma referência ao próprio título do filme, é como se existisse uma aura demoníaca vagando em torno do longa. Para além disso tudo, como eu já posso ter dado a entender, Where the Devil Roams definitivamente não é um filme voltado para o grande público. Para quem tá procurando um terror mais tradicional, nos moldes desses grandes blockbusters que a gente tá acostumado a ver por aí, esse aqui definitivamente não é o caminho. Esse filme é bem diferentão, o ritmo é extremamente lento e ele demora para efetivamente chegar a algum lugar. A narrativa adota um tom completamente intimista em alguns momentos e se demora pra caramba nos mesmos, assim como naqueles em que opta por um olhar mais contemplativo e reflexivo. Há também muitos diálogos demorados e longos momentos de silêncio, coisas todas essas que podem incomodar aquele espectador que busca um negócio mais direto ao ponto. Mas é claro que nada disso pode ser identificado como um problema do filme, até porque são todas coisas que compõem a própria proposta do longa. Proposta essa que é cumprida com louvores, diga-se de passagem. Em outras palavras, é um filme completamente excelente para quem busca algo diferenciado, um tipo de cinema mais alternativo que fuja das fórmulas tradicionais do gênero. Pessoalmente, eu gostei muito desse filme. Ele é o tipo de longa que gruda na gente e que fica na nossa mente mesmo muito tempo depois da gente ter acabado de assistir. De modo que eu já coloquei aqui na minha lista de prioridades do ano conferir os outros filmes da família Addams. Em resumo, Where the Devil Roams é um filme que se destaca por diversos motivos. Por sua estética tão bela quanto mórbida, por seus personagens tão monstruosos quanto comoventes e por sua narrativa tão densa quanto poética. Grotesco, sombrio e visceral, esse longa independente se consagra como uma das melhores obras de terror do ano passado. Um filme que certamente eu ainda vou levar um bom tempo para digerir completamente. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso não tenham gostado do vídeo. Isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo se vocês pretendem assistir Where the Devil Roams, ou caso já tenham assistido, o que acharam dessa minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!